Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, né? Espero que estejam me escutando bem, todo mundo. Estão me visualizando, escutando? Ok. Boa noite a todos. Na aula passada, pessoal, eu falei com vocês, né, que a gente vai ter uma prova que vai acontecer no dia 2, né, no próximo sábado, tá certo? Então, a gente não vai ter aquele momento síncrono, tá ok? Vocês vão utilizar aquele momento, aquele tempo de aula para realizar a prova, certo? Ela vai estar disponível das 10 da manhã até as 2 da tarde, né? Lembrando que essa prova, ela é online, né? Então, é uma prova que é o questionário, né? As questões, né, vocês têm que responder e colocar a resolução no próprio sistema, né? Não tem negócio de anexar, fazer em mãos, bater foto, etc. Tudo é pelo sistema, tá ok? Serão 10 questões e aí vocês terão esse tempo para realizar a prova, ok? Então, fazendo uma vez, né? Pode encaminhar, fechar, né? E aí fica... não necessariamente vai ter que levar todo esse tempo, né? Pois não, Eduardo? Boa noite, Flávio. Boa noite. Rapaz, não tem possibilidade dessa prova ser outro dia, não. Pegar bem no meio do feriadão. Pois é, eu já coloquei exatamente no meio porque é para ter aula aí, né? Então, não é feriado, né? Para nós não é feriado. Então, por isso que eu coloquei nesse período. É uma avaliação, né, de 4 horas, questionário, né? São dez questões, Eduardo. E, teoricamente, assim, se não tivesse essa prova aí, teria que ter aula. Né? Teria que ter aula. Né? E uma data letiva, né? Certo? Não, beleza, então. Certo? Então, teoricamente, teria que ter aula. Não é feriado o sábado, né? De acordo com o cronograma, não é feriado. Feriado é só a sexta. Né? Pois não, Ítalo? E professor, só uma dúvida em relação à atividade, a quarta atividade que o senhor passou. O papel utilizado ainda não é aquele. Vamos lá, galera. Porque assim, né? Essa aula de hoje é da disciplina de energia e meio ambiente, tá certo? Só. Se a gente começar Certo. falando de outra disciplina, começa aí uma pergunta outra, ou uma coisa de outra coisa, que não consegue interligar uma disciplina e outra, tá certo? Esse caso que você está se referindo é de desenho técnico, tá certo? Certo, pois está ok. Obrigado. Vamos lá, Carlos Eduardo. Boa noite, professor. Boa noite. Na questão dessa prova aí, não tem como realmente ser de outro dia, porque eu vou estar em outro lugar no dia 2. Eu só vou voltar na segunda-feira. Pois é, mas é uma prova online, né? Você pode estar em qualquer canto, a prova vai ter que ser realizada online, né? Não, é Então, porque é justamente por esse motivo, porque no dia da prova, ela vai estar aberta de 10 às 2, correto? exatamente. Aí o que acontece? Eu vou estar em caminho dessa viagem nessa exata hora, entendeu? Eu vou para Picos, aí de Teresina para Picos é mais ou menos aí, acho que umas 4 ou 5 horas. Aí neste horário eu vou estar em caminho para Picos, entendeu? Pois bem, assim, eu não quero mais mudar a data, não. Era uma data anterior, a gente já mudou, né? Não deu certo. A gente não tem mais tempo futuro, não tem mais, né? Tem que prosseguir, né? Tanto é que tem uma atividade aí que eu acabei de passar em grupo que vai precisar de 3 dias para vocês realizar essa atividade, né? O que eu vou fazer? Eu vou estender o tempo de realização da prova, né? O jeito. Mas eu não vou mais estender a data, né? Porque já era uma data anterior que não foi feita, e aí eu joguei para agora para essa data, porque é a única que tem mesmo disponível, certo? Porque as demais não tem. Né? O que eu vou fazer é isso, é estender o horário da prova, certo? Ei, Flávio, como sugestão, se todo mundo concordar aí, você poderia disponibilizar ela logo cedo, às 8 da manhã. Pronto, também pode ser. Não tem problema. É porque Pode assim, ser. Porque aí dela sendo 10 horas, quebra a manhã bem no meio, né? E ela sendo 8, a pessoa faz e fica livre logo depois, o resto do dia. Pronto, não tem problema não. Por mim não tem problema não. Certo? Não há problema. Pronto, pode ser. Posso fazer isso. Se quiser colocar também é bom também. Porque assim, são 10 questões que eu acredito que vocês não vão levar esse tempo todo, né? O tempo aí é exatamente para vocês. Porque assim, depois que entrar no sistema, ele já começa a contabilizar, né? Então é por isso que eu
botei esse horário. Certo? Mas eu vou botar aqui para começar às 8, e aí vou botar para terminar às 3 horas da tarde. Né? Então, vou antecipar 2 horas e adiar mais 1 hora. Então, estou botando aí mais 3 horas aí de prova. Certo? Apesar que eu sei que não vai levar esse tempo todo. É só para poder vocês terem um tempo para poder realizar, né, entrar na prova. Ok? Não é nem uma hora de prova, não. Como é? Não entendi. Não é nem uma hora de prova. Não, assim, pode ser até que leve 1 hora de prova, né? Pode ser que leve 10 questões lá, porque tem... Como a prova ela tem várias questões, é um banco de dados que eu fiz, né, para essa disciplina, possa ser, dependendo de quem vai fazer, vai ter prova de questão, né? Com certeza vai ter, né? É um banco de prova, né? E a prova são aleatórias, né? As questões, certo? E aí possa ser que leve mais de 1 hora, né? Mas acredito que não vai levar 2 horas, né? Então, plena consciência que não vai levar 2 horas. Ela vai ter alguma questão de cálculo? Provavelmente lá tem, no banco de dados tem. Então, certo. Provavelmente vai cair questão de cálculo aí. Vai depender da sorte de quem for fazer. Aí vai depender porque as questões são Aleatório. mas é porque o nome que se dá fugiu aqui o nome, né? Randômico. Randômica, exatamente. Obrigado, Eduardo. Exatamente, randômicas. Então, por ser randômicas, né, e aí vai depender muito de cada um. Certo? Semestre passado, né, teve gente que não caiu, nem uma questão de cálculo, né? Foram 10, tudo subjetivas, só teórica, né? Mas aí não cabe à minha pessoa, né? Cabe ao sistema. Pois não, Francisco? Professor, agora eu falo. São 10 questões, mas não é de A a Z, não. Mas, tipo, falando sobre a prova, as questões, elas vão ser objetivas ou subjetivas? Ela tem questões objetivas, tem questões de verdadeiro ou falso, porque é um banco de dados, né? E tem bancos subjetivos, né? Tem questões subjetivas, certo? Aí dessas subjetivas, se for de cálculo, né? Tanto é que eu botei lá no cabeçalho da prova, subjetivo, se for de cálculo, vocês devem colocar, além da resposta, né? Tem umas questões lá que só cabe a resposta, não tem como colocar a solução, né? Mas tem umas que tem que colocar a solução, né? E aí vocês devem colocar a solução e a resposta dentro dessas subjetivas, certo? Vamos lá. Ok, galera. Eu queria falar exatamente da outra atividade que eu até disponibilizei para vocês aí, né, tá no sistema, que é a atividade de pegada de carbono, né? Vou só compartilhar aqui com vocês. Essa atividade aí que já está no sistema, eu até disse que vocês definissem as equipes, eu já estou até colocando aqui, né, a equipe de vocês, certo? Ela está aí no sistema, certo? Está lá embaixo, lá na parte de atividades, aqui, ó, atividades de pesquisa em equipe, né? No caso aqui, pegada de carbono. E aí, galera, eu vou mostrar aqui, a gente vai falar sobre esse assunto. Agora, porque mais cedo eu cliquei nela e não... Ela ainda não está liberada, ela está aí no sistema liberada, ainda não está, vai estar liberada 19 horas. Né? Mas aí ela já está disponível aí, é uma atividade que ela, ao todo, né, ela vai corresponder a 6 pontos, né? Porque 2 pontos relacionados à atividade, né, de trabalho, né? E 2 pontos é uma atividade, né, online, ou 4 pontos é uma atividade online. Então, ela está relacionada aí com 6 pontos ao todo, certo? E essa atividade é feita em equipe. Eu já vou falar sobre ela, né? Ela envolve, né, como é que vocês se organizam como pessoa, né? Como é que estão a relação de vocês, né? Exatamente de emissão de dióxido de carbono na atmosfera, né, em termos de toneladas, certo? E para isso, né, a gente vai ver alguns sites que fazem esse cálculo, né? Então ela envolve exatamente esse cálculo que vocês têm, certo? De pegada de carbono.
E aí é feito em equipe, né? Como eu falei no sábado, né? Melhor dizendo, é uma equipe até 5 integrantes, né? A relação dessa equipe, né? Algumas pessoas já me encaminharam, então eu já até coloquei aqui, né? Esse grupo, né? Então eu já gerenciei aqui via o Cigar essas equipes que me encaminharam o nome, né? Por exemplo, o primeiro que me enviou, que eu recebi via e-mail, né? E aí eu dou um retorno, foi exatamente o Rodrigo, né? Aí tem a equipe dele seria Ana Clara, Carlos Eduardo, Marvin Barbosa, Nardelli, né, Lira e Rodrigo Alencar, né? Depois outra equipe que me enviou, né, que eu recebi lá, estava lá grupo 3, mas foi somente a segunda equipe que me enviou, então já coloquei ela como a segunda. Foi Ailton, Eduardo José, Francisco da Cunha, José Murilo e Mariana. Essa aqui foi a segunda equipe que eu recebi. A terceira equipe, né? E aí eu preciso complementar, porque a pessoa botou lá João Oliveira e tem 2 João Oliveira, e aí eu não sei qual é deles, por isso que aqui só tem 4. No caso aqui seria Adnoel, né, Oliveira, Gabriel José Santos, Francisco das Chagas de Andrade Porto Nunes e Verbena. Né? O João Oliveira, pessoal, me encaminharam somente o João Oliveira e eu vou mostrar aqui do lado. Né? Tem 2 João, por isso que eu não coloquei, certo? Com Oliveira. Tem esse João Otacílio Lopes Oliveira e tem esse... Cadê? Esse outro aqui, ó. João Gabriel Silva de Oliveira. Né? Então, eu não sei qual é dos dois. E aí, depois vocês aí da equipe têm que procurar saber quem é, né? Para poder colocar aí. Então, por enquanto, só tem 4. Já a outra equipe, né? Que foi enviada aí é do Carlos Vinícius, né? Alisson de Andrade, Otávio de Matos, Carlos Aurélio e Jefferson Queiroz, certo? Aí seria a outra equipe. Essa outra equipe, galera, e aí o seguinte, eu estou no aguardo via e-mail para me encaminhar os nomes, certo? Quem não encaminhar o nome até quarta-feira, né, que é o prazo limite, então até o dia 29, automaticamente eu vou pedir para o sistema fazer as equipes aleatórias. Então tem como eu fazer isso. Eu peço a equipe para fazer, e aí depois de cair, galera, depois que ela fizer isso, né, eu não mexo mais, certo? Já porque essa apresentação aqui é para fazer no dia 4, certo? Tanto o trabalho escrito, né, o trabalho aqui da pesquisa deve ser feito já nessa semana, para apresentar no dia 4, porque é o seguinte, são apresentações, além do trabalho escrito, né, vai ter apresentações, certo? Então, deixa eu só mostrar aqui rapidamente, né, eu sei que vai ter, né, outras perguntas, que o pessoal chega atrasado e vão perguntar novamente, certo? Então, eu vou logo compartilhar, e depois eu dou voz aí a vocês. Só um minutinho. Só para não perder o raciocínio aqui, certo? Vou compartilhar aqui, eu abri aqui. Eu só falar aqui do trabalho, né? Depois eu dou voz a vocês aí. Para vocês tirarem as dúvidas relacionadas a esse trabalho, né? O que é que acontece aqui, galera? Ó, aqui, como tem o roteiro da atividade, né? Então, a atividade é exatamente isso, é uma pegada de carbono, né? De vocês, né? Então, o estilo de vida de vocês, né? Da equipe, né? Vocês vão falar de cada um, então cada um vai ter uma relação do estilo de vida de vocês, conforme o cálculo de pegada de carbono, que aí eu coloco aqui os sites sugeridos, né? Então, vocês, ao fazer o trabalho, você tem que dizer qual foi o site que vocês trabalharam, aqui é o que eu sugiro, mas tem diversos outros sites que trabalham com esse cálculo de pegada de carbono, ok? E aí tem o material escrito, que vocês vão fazer, né? Colocando introdução, colocando qual foi a metodologia que vocês fizeram para fazer as perguntas conforme o site, né? Que ele faz essa pergunta.
os resultados, né? Esses resultados vocês precisam utilizar tabelas e gráficos para interagir com esses dados, certo? E depois fazer a conclusão, certo? E aí, isso é o material escrito. Aí vocês vão fazer o material escrito e o material de apresentação, certo? O material de apresentação, né? Essa apresentação, ela tem que todo mundo tem que apresentar, todo mundo vai ter que apresentar os seus dados, certo? E esses seus dados, né, na apresentação, ela tem que durar no máximo, né, a duração da equipe é de 15 a 20 minutos. Isso quer dizer o quê? Chegando a 20 minutos, antes de chegar a 20 minutos, eu vou dizer, ó, pessoal, falta 1 minuto para acabar a apresentação de vocês, né? E aí, essa apresentação, faltando 1 minuto para acabar, né? Chegou nos 20 minutos, eu interrompo a apresentação, né, e dou início a outra apresentação. Por quê? Porque pela minha contagem aqui, vão ser 20 equipes, né? Então, 20 equipes com 5 integrantes, né? Então, essas 20 equipes com 5 integrantes, em uma aula não dá para apresentar tudo. Por isso que eu disse que a gente vai levar um pouco de tempo a mais. Por isso que eu coloquei dia 4, né? Eu botei até aqui embaixo, ó. Todos os participantes deverão, né, estar presentes e participar no dia da apresentação, que ocorrerá na segunda-feira, dia 4. Caso nem todas as equipes consigam se apresentar no dia 4, que eu sei que não vai apresentar, né, pela ordem, aí passa para o dia seguinte, no caso, no dia 9, né, sábado, né, e aí, né, tendo ainda a equipe para se apresentar, passa para o dia 11. Certo? Então, eu quero, no máximo, nessas 3 datas, todas as apresentações. Certo? Lembrando, aí eu até coloquei a pontuação aqui, ó. Pontuação da atividade escrita, 2 pontos no máximo. E da apresentação, essa pontuação é individual, certo? E pode levar 4 pontos. Certo? Então, quem perder a apresentação, praticamente vai perder 4 pontos diretos aí, né, do seu trabalho. Ok? Isso individual. Da equipe, apenas uma pessoa coloca lá o material escrito, né? Então, na leitura do material, pode ter aí 2 pontos. Vamos lá agora para as perguntas, né? Começar aqui pela ordem. Pedro, né? Vamos lá, Pedro. Professor, Pois não. eu já enviei para o senhor a lista, viu? No seu e-mail. Pois é, eu vou ver agora. Enviou agora, foi? Foi. Ok, então vou ver agora. Pois não, Rodrigo? Boa noite. Professor, Boa noite. essa apresentação vai ser presencial ou vai ser à distância? Não, é online aqui. É online. Via computador mesmo. Viu? Vamos lá, mais perguntas. E é no horário da aula, né? Então, esse dia 4 é uma segunda-feira, no horário da aula. No dia 9 é no sábado, no horário da aula. E dia 11, né, na segunda, no horário da aula. Pois não, Francisco? Tipo assim, professor, a apresentação, digamos assim, mandar um arquivo PDF, o senhor, digamos que vai abrir ele, a gente vai ficar explicando aquilo. Não, vamos lá. Vai ter um material escrito, vocês vão ter que fazer um material escrito dos dados de vocês, né? De cada um de vocês. E tem uma apresentação totalmente distinta. Certo? O senhor ainda vai, tipo assim, explicar como vai ser essa apresentação? Espera aí, só um minutinho. Ó, vamos lá. Deixa eu ver aqui. A equipe será cálculo, deixa eu ver prazos. Eu coloquei alguma coisa. Tá aqui. Sobre o material escrito. Ó. A resposta a ser postada deverá postada na onde? No CIGAR, né? Porque assim, vai ter 2 notas. O que vai estar lá no CIGAR, o que vocês vão colocar lá no CIGAR, elas vão ter nota até 2 pontos, como eu disse, que é o material escrito. Aí tem que ser colocado lá no formato PDF. Aí deve ser estruturada esse material escrito em introdução, metodologia, resultados. Esses resultados é com auxílio de gráfico, tabelas, né? E cada pessoa que vai fazer essa pegada de carbono, né, ela vai ter, no mínimo, uma página, né, para cada dado dela, né, nesse material escrito.
E aí, discutido, né, esses resultados de vocês, de cada um de vocês, aí a estratégia pessoal de melhoria do perfil de cada um. Pronto, esse é o material escrito. Na apresentação, aí vocês vão fazer, claro, vão seguir essa ordem, né, de apresentação, mas vão estruturar de maneira diferente como slide, certo? O que vai ser diferente é porque lá no material escrito vai estar no formato e na apresentação vai ser no formato de slide. Pronto. Mas pode reorganizar conforme... Entendido. Meio que é tipo a casa, como é que se diz? Apresentação mesmo usando Power BI ou PowerPoint. Exatamente. Canva. Canva. Confesso que voltar aos meus conhecimentos de Excel. Aí é o Canva, né? Então pode ser utilizado isso. Então vai ter esse. Aí são dois momentos: tem o material escrito, né? E da apresentação. Da apresentação é a nota que vocês estão se apresentando aqui. Né? Então, logo ele tem. Vocês podem ter 4 pontos, né? Como parâmetro de avaliação da apresentação de vocês, né? O que é que leva em consideração a apresentação? Né? O domínio do conteúdo que está sendo apresentado, né? A postura, né? Como é que está sendo apresentada, né? Como é que vocês estão se apresentando, né? Através do conteúdo, né? Então, o tempo também, né? O tempo, porque não pode estourar o tempo, né? Da equipe como um todo, que a equipe é 20 minutos. Então, tudo isso é levado em consideração. Vamos lá, perguntas. Diga lá, João. Professor, eu sou um dos Joãos aí que o senhor citou, e eu queria saber se tem como o senhor editar logo aí, ou se... Tem, não, eu vou logo aqui para não passar em branco, certo? Peraí. Então, no caso aqui, seria o João... É o João Otacílio no grupo do... Peraí. Grupo 6. Isso. Pronto, João Otacílio Lopes Oliveira. Certo? No caso aqui, não tem, o de vocês, né? Como é na ordem, né? Eu coloquei aqui... ele ficou grupo 10, né? Nem é grupo 6, como vocês estão dizendo, não, porque eu não sei, né? Eu estou indo pela ordem que eu estou recebendo. Certo? Ok? Pronto, então os 4 que eu recebi tá fechado aqui. Eu até salvar logo aqui, para não ter problema. Pronto. Tá aí depois aqueles que eu for recebendo, eu vou colocando aqui. Lembrando novamente, eu repeti, né? Novamente. Até quarta-feira eu estou recebendo. Né? O prazo, o limite é quarta-feira. Depois aleatoriamente vai estar disponível, né? Eu vou fazer o sorteio, certo? Randomicamente ele vai sortear. Depois de formado, pessoal, aí não tem como mudar mais, certo? E outra coisa, o material escrito via SIGA, só um integrante da equipe envia. Então, automaticamente, quem já está aí, né, com a equipe, pode olhar no sistema de vocês, que já mostra lá que vocês estão integrando uma equipe, certo? Então, não é todo mundo que vai enviar, só basta um enviar e automaticamente aquele integrante da equipe já consegue visualizar. Para mim também já consigo visualizar quem foi o integrante, quem mandou. E aí a nota é para a equipe do material escrito. Da apresentação vai ser individual. Certo? Vamos lá, mais perguntas? Professor, essa questão aí da apresentação, como é uma primeira experiência, como que a gente vai fazer para apresentar o slide? Ou vai ter que enviar para você? Não, assim, tem várias maneiras, né? Você pode compartilhar, né? Um integrante de vocês pode compartilhar via tela aqui, né? A apresentação. Pode me mandar também, professor, porque alguns têm dificuldade. Já aconteceu isso, professor, estou com dificuldade aqui. Aí me encaminha, né? Via e-mail. Eu abro aqui e aí vocês vão só dizendo, passa, né? Aí vocês vão só dando a orientação e vão falando, né? Certo, mas uma pergunta, professor. No momento da apresentação, tem que abrir a câmera? Não necessariamente. Né? Eu não exijo que abra a câmera, não. Se abrir, beleza, mas não é obrigatório. Eu tive um imprevisto, então não consegui pegar o início da aula, né? Então, eu vi ali que o material ainda não está disponível, né? Só a partir de 7 da noite. Exatamente. O material
dessa orientação, né, da atividade. Professor, Pois não? acabei de botar bem na mensagem o grupo que a gente faz parte aqui, tá? Meu grupo aí. Eu mandei por e-mail, mas aproveitar que nós estamos online, logo já estou lhe mandando logo aí. Certo. Eu não vou mexer agora, não, que ainda tenho conteúdo para falar na aula de hoje, certo? Mas Aí, se você quiser também, já de correr aí também, como o senhor fez com o outro, diga já o nome agora. certo, vamos lá. Eu vou fazer isso aqui, porque senão a gente vai passar muito tempo aqui fazendo, certo? Então, tudo bem. Mas se você ver que vai atrapalhar, tá lá no seu e-mail, viu? Pronto, então é melhor, certo? Eu vou dar o conteúdo da aula de hoje, aí se caso sobre tempo, no final eu faço isso. Tudo bem. Professor, só mais uma pergunta. Pois não. Eu observei ali no anunciado do trabalho que a gente vai ter que acessar um site, e aí nesse site tem um questionário que cada grupo vai responder, né? Cada integrante, né, por grupo, né? Vocês é que vão escolher o site, né? Vamos trabalhar com esse site aqui, né? Fica a critério de vocês. Eu vou mostrar alguns aqui, né? O que eu trouxe ali são sugestões, tanto é que tem lá sugestões de site que faz esse cálculo de pegada de carbono, né? Tem diversos outros, né? Entendi. Aí quando vocês escolherem um, aí vocês vão colocar lá no trabalho de vocês. A gente, através desse site, aí vai mostrar qual foi o site que vocês escolheram. E aí, mostrar o resultado de cada um de vocês, né? Cada integrante da equipe. Né? Então, vai ficar à vontade de vocês. Mas aí, nesse caso, cada integrante vai fazer uma resolução individual. Porque a gente vai discutir em grupo essa posição, né? Exatamente. Porque assim, eu vou até mostrar aqui o site que eu trouxe na aula de hoje, né? Que são os mesmos que eu disponibilizei para vocês. Eu trouxe aqui uns, né? E aí eu vou falar, né, como é que funciona. Então não é um questionário assim para o grupo. Não é padrão. Não é padrão, certo. né? Não. Certo. Não é, assim, vai ser padrão para os integrantes da equipe, né? Por exemplo, do Rodrigo, né? Então, os integrantes do Rodrigo vai ser padrão. A pergunta vai ser a mesma para os integrantes. Mas não quer dizer que o do Rodrigo, né, equipe 2, vai ser a mesma da equipe 1. Por quê? Porque eles que vão escolher, né, qual é o site que eles querem fazer, né, esse seu cálculo. Né? Então, dependendo do site, as perguntas são diferentes, na interação é diferente, certo? Sim, tá ok. Ok? Mais pergunta, pessoal? Pois bem, eu vou falar aqui exatamente na aula de hoje sobre essa relação da pegada de carbono, né, que vai interagir exatamente com o trabalho de vocês, né, que é a ideia, né, de a gente ver, né, como é que a gente está agindo nessa relação no planeta, né? A palavra pegada de carbono é exatamente essa, é o rastro que a gente deixa, né, no planeta de liberação de tonelada de carbono na atmosfera, né? Então é exatamente isso. Quanto a gente consome, o que é que a gente utiliza como transporte, como é que o nosso lar, né? Como é que nossa residência, né? Então a gente vai visualizar, né, no nosso cotidiano, né, quanto a gente está poluindo, né, o nosso planeta, né? Por isso que a relação é de pegada de carbono, né? O rastro que a gente está deixando, né, no planeta através do nosso estilo de vida, certo? Então essa seria a nossa relação da unidade 2, né, que tem uma relação com energias não renováveis, e aí essa transição energética a gente tem que ter consciência dentro da gente, né, no nosso estilo de vida. Pois não, Rodrigo? Professor, porque eu fui fazer o preenchimento da frequência e está constando a data do dia 25, e hoje são 27. Deixa eu olhar lá. Deve ter errado. Então. Só um minutinho. Peço desculpa por interromper, mas outros colegas podem ter tido o mesmo problema e nem percebeu. É mesmo, é mesmo. Só mudar aqui.
Precisa repetir, não, né? Não, eu só mudo aqui o formulário. Pronto. Certo. Voltando aqui. Então, só para a gente interagir, né, e lembrar do que a gente discutiu na última aula, que foi a aula de sábado, né, a gente falou principalmente de duas fontes, né, de energias não renováveis, né. Falamos de carvão mineral, né, e falamos da energia nuclear. Né. Dentre essas relações de energias não renováveis, também falamos dos impactos ambientais que essas energias renováveis vêm trazendo, né, e aí por isso que há essa ação, né, de utilizar fontes, né, sustentáveis, né, para minimizar os impactos ambientais, né, associado às energias não renováveis, né, isso a gente falou na aula passada. Também falamos da relação social, né, e econômica dessas fontes não renováveis, né, que muitas guerras, né, associadas a elas estão diretamente ligadas, né, para ter esse recurso, né, domínio desse recurso, porque ele é uma commodity, e essa commodity aqui faz, né, vamos dizer assim, a força motriz do mundo, né? Então, muitas guerras, né, estão associadas ao ter o domínio dessas fontes. E aí, com isso, né, acaba tendo alguns impactos sociais, né? E econômicos também. E tanto é que a gente está sofrendo exatamente nesse momento, né, devido à guerra dos Estados Unidos e Irã. E aí a outra relação que a gente trouxe nessa aula de sábado foi mostrar algumas alternativas, né, que é exatamente essa transição energética que estamos vivendo, certo? A gente abordou isso na aula passada. Então, na aula de hoje, né, a ideia principal é mostrar, né, o que seria a pegada de carbono, né, as fontes que são calculadas, essas pegadas de carbono, né, porque há um cálculo, não é um padrão, né, mas existe um cálculo relacionado, né, com algumas estratégias dessa pegada de carbono. E aí, como eu falei, a palavra pegada de carbono é exatamente porque te deixamos um rastro, né, no nosso planeta, né, no nosso estilo de vida. E aí, para isso, né, a gente precisa avaliar qual seria nosso impacto, né, para o planeta, nosso estilo de vida, certo? E aí essa relação ela envolve exatamente tonelada de carbonos, né, comparado, né, que a gente lança na atmosfera, certo? Aí na aula de hoje a gente vai abordar exatamente pegada ecológica, né, que está associada aí à mudança do nosso estilo de vida, definição de pegada de carbono, emissão de gases de efeito estufa, né, impactos ambientais associados, né, diretamente ao nosso estilo de vida, o cálculo de pegada de carbono, né, alguns sites ele é mais completo do que outros, né, então alguns sites envolvem muito mais contexto, né, desse cálculo, né, outros não, certo? Reduzir a pegada de carbono faz parte, né, da nossa educação ambiental, né, então por isso que eu trouxe esse tema para a nossa aula de hoje. E não só o de hoje, né? Do dia 4, do dia 9 e do dia 11, a gente vai estar batendo, né, em cima dessa tecla. Né? Então, o que é que seria pegada ecológica? Né? Então, a pegada ecológica está exatamente associada à pegada de carbono, né, que mede as emissões de gases de efeito estufa, que é exatamente a GEE. Esta está associada, né, a uma pegada ecológica consciente, que tem o conceito mais amplo que avalia a quantidade de área biologicamente produtiva, né, necessária para sustentar o nosso estilo de vida e a nossa capacidade, né, de estar, né, aqui no planeta, e o planeta de regenerar, né, o nosso estilo de vida. Então, a definição disso, né, é uma medida do impacto que as atividades humanas têm sobre o meio ambiente, expressa exatamente no gás emitido, né, na atmosfera, principalmente o dióxido de carbono, certo? Então, todos os gases associados, né, na atmosfera, ele está ligadamente, né, um padrão para o cálculo do dióxido de carbono. Então,
o objetivo é avaliar, quantificar e principalmente reduzir os impactos ambientais, né, associado à emissão desses gases de efeito estufa, principalmente, né, ao dióxido de carbono. Então, a emissão de carbono seria emissões podem vir, né, de atividades cotidianas, como o uso de transporte, né, motorizado, aí tem carro, ônibus, aviões, etc. Né, o quanto, né, vocês utilizam diariamente esse tipo de transporte, né? Qual é o combustível utilizado nesse tipo de transporte? Se é um combustível fóssil ou é um combustível, né, de biomassa, certo? Também está relacionado com o consumo de energia elétrica, né? Se essa energia elétrica é proveniente de termoelétricas ou é proveniente de energias renováveis, né? Também está relacionado aqui às emissões de gases de efeito estufa, né? Principalmente da pegada de carbono, a nossa alimentação, né? Como a gente se alimenta, qual o tipo de nosso alimento, se a gente consome, né, alimentos da comunidade local, né? Por exemplo, se a gente vai à feira e consome esse alimento de feira ou não, de supermercados de grande porte, onde esses supermercados, né, eles compram esses alimentos de outra região, né? Isso quer dizer o quê? Até isso, galera, ele impacta, né, a emissão de carbono. Por quê? Por exemplo, se eu vou no supermercado, né, e esse mercado é de grande, vamos dizer assim, de grande suporte, e esse alimento ele vem lá do sul, então para chegar até nós ele vai, né, vir principalmente de via rodovia, né, transporte rodoviário. Então tem atrelado a esses alimentos, tem um combustível que está aí. Então ele é calculado também baseado nas emissões que esse transporte, né, faz para chegar até a mim, esse alimento. Então também isso está atrelado ao meu estilo de vida, né? Produção de resíduo, né? Até a quanto eu produzo, né, diariamente? Só um minutinho, pessoal. Tem alguém pedindo para entrar aqui. Aí também tem relacionado aí com o consumo de bens e serviços, né? Dentro do parâmetro de emissões de gases de efeito estufa, certo? Principalmente o carbono. E como a gente já falou na aula passada, né? Esse esquemazinho da mesma aula passada. Toda ação ela tem os seus impactos, e esses impactos são ambientais, porque estamos falando de emissão de gases de efeito estufa, certo? Então, a principal fonte, né, de cálculo aqui seria o dióxido de carbono. Isso não quer dizer que a gente não tenha outras fontes de gases de efeito estufa, mas o parâmetro principal é relacionado ao carbono, né, associado a esse gás. Aí temos aí a degradação de ecossistemas, né, também associada a esses impactos ambientais, a poluição atmosférica, não somente o efeito, né, do estufa, mas relacionado aí com foligem, né, saúde, né, chuva ácida. Então tem todo, né, em volta disso outras ações que estão associadas, certo? E a contaminação, né, principalmente da água, certo? Que é nosso bem maior. Aí relacionado aqui com os gases de efeito estufa, né, temos aí os principais, né? Então a gente vai ter o dióxido de carbono, né, que está associado principalmente à queima de combustíveis fósseis. Isso não quer dizer, né, que os combustíveis não fósseis não liberem, né, o gás de efeito estufa, né, no caso aí o dióxido de carbono. Porém, como é uma biomassa e essa biomassa é renovável, então ele fecha o ciclo, né? Então ele é queimado e é absorvido, diferente dos gases de efeito, né, os combustíveis fósseis, né, que o ciclo ele não fecha, né, ele não volta de novo a ser um combustível fóssil. Então ele não estaria aí, né, interligado, né, às energias renováveis. Além disso, também a gente vai ter o metano, né, é um gás de efeito estufa,
proveniente principalmente da agropecuária, né, da criação de bovinos, né, suínos, aves, né? Então, está literalmente ligado aí. Né? E o metano, comparado com o dióxido de carbono, ele tem 20 vezes mais potência, né, em termos de efeito estufa. Então, logo, deve se preocupar com ele. Mas a vantagem do metano, porque o metano é um combustível. Então, se você consegue aprisionar, né, ou você consegue reservar esse combustível, você pode utilizar ele como energia. Certo? Então, isso tem a vantagem de você poder, né, fazer isso. Certo? Além disso, também, né, ele, nos aterros sanitários, ele também é liberado. Né, eu até falei aqui, foi feita uma visita, né, no aterro na região metropolitana de Fortaleza, que esse gás ele é absorvido, né, e jogado na tubulação, né, da rede metropolitana de Fortaleza, e esse gás ele é utilizado, né, como gás de cozinha, certo? Então, logo, se tiver um plano, né, um projeto bem elaborado, você pode reaproveitar esses gases do aterro, certo? Além disso, né, ele também é emitido na exploração de petróleo e gás, certo? Outro gás de efeito estufa é exatamente o gasoso, né, o nitrogênio, que é proveniente da agricultura e processos industriais. Pois não? Flávio, nesse projeto lá de Fortaleza, até o chorume eles aproveitam, né? O chorume ele é utilizado, né? Assim, ele passa por um tratamento, né, de água. E aí, claro, esse chorume, depois de tratado, ele é usado como como assim, serve para aguar, né? Ele não pode ser utilizado como consumo humano, mas ele serve para aguar plantas, né? Foi isso que foi mostrado lá. E tem também os óxidos de enxofre, né, que é proveniente de processos industriais, principalmente com o uso, né, de combustíveis fósseis. Né. Aqui, galera, além, né, o enxofre, além de ser um agente, né, de gás de efeito estufa, ele também é um causador das chuvas ácidas, né? Porque ao chegar na atmosfera, ele reage, né, com a umidade, né, com a água presente na atmosfera, se transformando em ácido sulfúrico, e aí na precipitação da chuva, ele dissolve, né, o ácido sulfúrico está dissolvido ali na água, então ele acaba aumentando o pH do solo, e aí contaminando tanto o solo, né, então poluindo o solo, como também a água ali do lençol freático. Então, isso é prejudicial. Pois não? Alguém que levantou a mão. Professor, falando em enxofre, o dióxido de enxofre ele pode ser considerado também um gás de efeito estufa? Ele é considerado um gás de efeito estufa. Certo? Por isso que aqui a gente fala de SOx, né? Que são, independente da quantidade de oxigênio, eles vão ser considerados aí, né, elemento de estufa, né? Efeito estufa, gás de efeito estufa. Certo? Então, a relação da pegada de carbono, né, ele é associado exatamente em toneladas de carbono. Certo? Então, para simplificar a contagem, né, os gases são convertidos em uma tonelada de carbono, né, equivalente, considerando seu potencial de aquecimento global. Certo? Outra coisa, pessoal, tem já, né, algumas empresas que trabalham, né, nessa relação de compensação de tonelada de carbono. Então, você, a cada uma tonelada, você vai ter uma moeda, né, associada, que pode ser, né, comprada, né, essa tonelada com o que você consegue, né, não emitir para a atmosfera. Né? Então, tem algumas empresas que trabalham com essa compensação de tonelada de carbono, né, vendendo essa compensação, certo? E aí é através do mercado, né, associado ao mercado mesmo, certo? A bolsa de valores.
Tem algumas empresas que estão ganhando dinheiro com isso, certo? Através dessa moeda, né, de troca de venda, né? Então, hoje, você pode ganhar dinheiro a partir daí, certo? A empresa que a gente visitou lá na região metropolitana de Fortaleza, que ela trabalha exatamente com essa coleta desse metano, né? Ela tem mercado, né? E ela vende mercado na Bolsa de Valores, né? E aí ela consegue, além de vender o gás, né, para a tubulação, ela consegue recaptar, né, dinheiro também no mercado, na Bolsa de Valores. Ela disse que deu um tempo agora, né, exatamente porque estava desvalorizado, né, o valor, o coisa, e ela estava esperando, parece que ia ter um cálculo específico, né, ia ter uma mudança de cálculo. Então ela estava guardando, né, essa compensação para vender com maior valor. Então ela estava esperando, né, ela estava até falando sobre isso. Aqui é exatamente a participação dos setores, né, na emissão de gás do efeito estufa. Né? Claro, aqui é dados de 2022 e 2023, certo? Que mostram essas mudanças, né? Exatamente na pegada de carbono aí, ó. Então, participação dos setores no perfil da emissão brasileira de dióxido de carbono, né? Na tonelada de carbono na atmosfera. Né? Então, a gente vai ter aí, ó, 2022, né? Ó, trazer aqui para 2022. 53% era exatamente mudança de uso da terra e floresta, certo? Aí, agropecuária corresponde aí no 2022 de 24%, aí energia, né, 16%, resíduos 4% e 3% de processos industriais e uso de produtos, né, nessa pegada de carbono. Já em 2023, né, já com uma maior consciência nessa relação, né, então houve uma mudança de uso de terra e floresta, em torno de 46%, agropecuária 28%, né, energias 18%, resíduos, né? Resíduos, né? 4%, então se manteve. Né? Resíduo é mais complicado, né? Trabalhar com resíduo, né? Porque você tem uma relação de pegada de carbono com resíduo, né? É de grande escala, então é mais complicado. E o outro, né? De processos industriais, teve um aumento aí de 1%, né? Passou a ser 4%. Então, o que seria pegada de carbono? Né? Pegada de carbono, né, ou Cup Footprint, é a nossa pegada ambiental no mundo, ou seja, é a quantidade de carbono, de dióxido de carbono associado ao que nós produzimos. Né? Então, por isso que está diretamente ligado, né, nessa pegada de carbono. Então, como é que faz esse cálculo? Né, de acordo com a associação, né, relacionada com essa pegada de carbono. Primeiramente, quilometragem, né, de transporte, o tipo de combustível ali associado, consumo mensal de energia elétrica, né, quanto você consome de energia elétrica e qual é o tipo de energia elétrica primordial, né, que você consome, hábitos alimentares, né, principalmente carne, né, quanto mais carne você consome, né, maior é a emissão de dióxido de carbono, certo? Exatamente porque a agropecuária, né, está principalmente associado com metano, né, e a grande parte, né, é o desmatamento. Pois não, Rodrigo? Professor, essa questão aí do hábito alimentar, no caso aí da carne, por exemplo, o fato de abater o animal também impacta, né? Não é só o consumo de você ingerir o alimento, né? Mas no caso aqui desse cálculo, como o cálculo é individual, né, e aí ele vai associar pouco como foi a forma de abater o animal, certo? Ele está mais associado como é que você está se alimentando. E aí, por isso que o percentual da carne ele é maior do que os demais. Da carne, principalmente. Certo?
produção de lixo, né, e uso de água também isso cai na relação aí da pegada de carbono. Pois não? Professor, quando o senhor fala da carne, só carne animal, como é que é? Ou tá interligado também o peixe, o frango? Não, assim, apesar que peixe e frango é animais, né? Quando tu disse animais, eu associei soja, né? Pois é. Não, mas assim, Não, aí tudo está associado, né? Mas principalmente a carne bovina, né? Principalmente a carne bovina. Quando ele fala de carne, é principalmente a carne bovina, porque ele vai precisar de maior área de pasto, né? E essa área de pasto tem o desmatamento e tem a relação de liberação de metano, né? Isso não quer dizer que peixe está associado, né? Isso não quer dizer que suíno está associado, mas tem o percentual do cálculo é menor, certo? É menor. Mas a carne bovina, o cálculo dele tem tem um peso maior. ok. Consumo de bens duráveis, né? E viagens aéreas, né? Viagens aéreas, pessoal, ele pactua muito. Por quê? Porque o querosene, né? Ele emite muito, apesar comparado com os demais, mas gasta muito, né? Por exemplo, cada quilometragem de um avião, ele gasta muito querosene, certo? Então, com isso, ele também libera muito, né, dióxido de carbono na atmosfera, certo? Pronto, aqui são os sites, né? Eu vou até compartilhar com vocês. Aqui são os mesmos sites que está na atividade, certo? Que eu consegui, né? Deve ter outros, certo? Eu vou aqui mostrar cada um desses. Esse primeiro aqui. Isso aqui, pronto. Ó, vou deixar aqui do lado, né? Esse aqui, galera, ele é totalmente, eu acho ele bem interessante, certo? Ele é o Footprint Calculation, né? Ele é uma ONG, né? E aí ele é bem completo, né? Você pode mexer aqui, né, na linguagem dele, né? Inglês, alemão, espanhol, francês, né, e português, né? Eu já mexi, né? Já está no formato português. Aí ele pergunta aqui, né? Qual é o seu pegada ecológica, né? Qual seria a pegada ecológica, certo? Aí como é que é feito aqui, né? Você dá passo, né? Dê o primeiro passo, né? Exatamente clicar. Aí ele vai perguntar, ele vai fazer algumas perguntas. Essas perguntas, galera, ela não é rígida, né? E não é mutável. Você pode mudar de acordo com o que você deixar mais, vamos dizer assim, mais verídico, né, os seus dados, né? E ele dá algumas noções, ó. Aqui em cima ele diz, ó, carne de vaca, porco, aves, né, peixe, ovos e lacticínios, né? Pronto, quase não saía. Aí ou nunca, né, ou muito frequente, né? Então você mexe aqui, ó, certo? Ó, você pode mexer aqui de acordo com a sua relação de consumo. E também você pode mexer nos dados, né? Então, adicionar detalhes para melhorar a precisão dessas informações. Então, ao clicar aqui, ó, você pode ir mexendo, né? Aqui, ó, você pode mexer cada um desses, certo? Ó, maior frequência, carne de vaca, corpo, né? Aves. Eu acho que aqui é porco, né? Acho que aqui tem corpo aqui, mas acho que é porco, certo? Acho que está errado aqui, né? Acho que na tradução ele errou. Acho que é porco, certo? Aí aqui tem aves, então você pode ir mexendo, ó, peixes, aves, queijo, laticínios, né? Então você pode mexer isso aqui para dar maior precisão nas informações que você vai dar, certo? Então isso aqui é mutável de acordo com os seus dados, certo? Ele não é engessável, certo? Você pode mudar. E aí aqui é o conjunto, né? O conjunto desses dados, certo? Aí você vai colocar. Depois de colocar isso, nessas informações, pronto, a primeira coisa que ele perguntou foi a alimentação. Aí você pula aqui do lado, ó, certo? Aqui do lado você pula essa informação.
Aí ele vai, dentro ainda da alimentação, ó, dos alimentos que consome, qual o percentual, a percentagem de comidas não processadas, né, que você adquire. Não embalados ou cultivados localmente, né? O que é localmente, pessoal? É muito comum, né? Por exemplo, quem mora em Tianguá, né, que lá se produz frutas, né? E aí esse pessoal vão vender na feira, ali é local, né? Então são frutas locais, né? Então são alimentos locais, animais, né, vaca, etc, tudo de lá. Então o impacto no transporte é menor de quem consome de outras regiões. Certo? Oi? Não escutei. Ok. Aí aqui, ó, ele pergunta, os alimentos que você adquire, né? Ele, em termos de distância, aí ele fala, né? Você pode mexer também nesse detalhe aqui, ó. Ao colocar aqui detalhe, ele bota aí, ó. Alimentos frescos e não embalados, em torno de 30% do seu consumo, ou é mais ou é menos, você pode mexer nisso aqui, certo? Ó, certo? Alimentos produzidos locais. Aí você pode aumentar ou diminuir em termos da quilometragem. Menos de 320 quilômetros de distância, né? Então, 30% disso, 20% disso, então ele faz um percentual. Exatamente para tentar, isso não é assim, tentar chegar o mais preciso possível nas informações, certo? E aí aqui ele fala, né? Nunca, né? Ou nenhum, ou total, né? Então você também vai relacionar nesses alimentos em termos de quilometragem, né? Então menos de 320 quilômetros de distância. Né? Então você vai fazer, né, que essas informações elas sejam mais verídicas possível. Né? Aí aqui é exatamente já muda, né? Ele saiu da parte de alimentos, agora ele foi para a parte de habitação, certo? Que tipo de habitação descreve melhor para a sua casa? Então, é uma moradia que não tem água, né? Não tem água encanada, certo? Aí você vai relacionar aqui, ó. É uma moradia com água, é um apartamento no prédio, isso quer dizer o que é um apartamento? Que vai ter uma água lá e a água é compartilhada, né? Então você vai ter muitos moradores ali presentes. Na sua casa é um duplex, né? Onde tem de 2 a 4 habitações, né? Então é exatamente para relacionar com o uso de água. Ou é um condomínio de luxo, né? Então você que vai marcar aqui qual tipo de condomínio, né, que você mora, certo? Claro, ele não é tão preciso assim, né? Mas é para chegar na aproximação dos dados aí mais redondo, né, nas informações, certo? Aí aqui outro, dentro da habitação, né? Qual é o material de construção da sua casa? Né? Até o formato da sua, do foi o material que a sua casa foi construída, né? Ele também vai ter a pegada de carbono ali do seu estilo de vida, né? Porque a sua casa retrata o seu estilo de vida. A sua casa é feita de palha de bambu, né? Sua casa é feita de tijolo e cimento, sua casa é feita de madeira, ou sua casa é de aço, né? Então, tudo isso está dentro. Por que aço? Aço eu até falei, né? A metalúrgica é um dos maiores emissores de gás de efeito estufa. Certo? Então, isso está dentro do parâmetro do cálculo de vocês. Certo? Vou botar aqui, só para a gente ir pulando. Aí, dentro da habitação, ó, quantas pessoas residem no seu agregado familiar? Né? Então, ele faz o aglomerado, né? Ah, na minha casa tem tantas, né? 5, 10, sei lá. Você pode mexer aqui, né? Apenas eu. Aí ele vai dizendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 10, né? Certo? Pois não? Acima de 10, né? Acima de 10, ele bota aqui 10 ou mais, né? Ele pega aqui 10 ou mais. É o limite dele, né? Do site. É o limite do site aqui. E ele dá algumas orientações. Ó. Ao clicar aqui, ele dá algumas orientações. Ó. Perguntamos-lhe por que contamos apenas a sua fração da pegada da habitação. No entanto,
a pegada da habitação é produto, né, da pegada de pessoas e quantas somam, né, lá. Veja esse vídeo, aí ele tem até um vídeo aqui explicativo, né, em termos da pegada de carbono. Se vocês quiserem assistir e ver sobre isso, né, então vocês clicam e assistem, certo? Aí qual é o tamanho da sua casa, né? Então ele também relaciona o tamanho da casa. Ó. Aí aqui ele fala, ó, casas maiores, voltantes de maior energia para aquecer, arrefecer, iluminar, contudo. Aí ele fala, tem uma explicaçãozinha aqui, tem que ler, certo? Aí ele fala de área, né? A área construída, né? 84 metros quadrados, né? Ele vai de 5 metros quadrados até 1.500, 1.400 metros quadrados. Vai depender muito da área de vocês, né? Por exemplo, a minha aqui, ela é um duplex. Vamos botar aqui, né? Fazer o cálculo bem rapidinho aqui da minha aqui. Tá com o calculador nesse instante aqui, tá? Fazer o cálculo bem rapidinho aqui. 6. No caso da minha aqui, né? Como ela é um duplex, seria 240 metros quadrados. 110, 220. Pronto. Aí, pronto. Aí outra pergunta aqui, dentro da habitação, tem energia elétrica em sua casa? Sim ou não? Tem. No meu caso, tem. Aí sim. Aí a sua casa é eficiente energeticamente, né? Aí ele fala das relacionadas às eficiências, né? Que é os eletrodomésticos, né? Modernos e controle climático, né? Então aí você vai marcar sim ou não, aí vai relacionar, né? Com essa percentual, certo? Qual é o percentual, qual é a porcentagem de energia renovável consumida em sua casa, né? Então, de quanta energia você utiliza renovável, né? Não derivada de fontes fósseis, né? Aí você vai dizer também, isso também aqui ele explica, né? Ó. Em 2017, cerca de 41% da produção de energia elétrica, como esse site é português, né? Ele fala de Portugal, né? Em Portugal teve como origem fontes renováveis, né? Então ele direciona isso. Aí você vai colocar aqui, né? Ok? Em comparação com a população portuguesa, em geral, quantos resíduos, né, são produzidos, né? Aí, adicionar detalhe. Aí você pode dar detalhes aqui, né? Em termos de roupa, né? Até vestuário entra, né, nessa relação aí de pegada de carbono, né? Aí, eletrodoméstico, né? Dispositivo eletrônico, livros, revistas, jornais, papéis e plástico, né? Então, tudo isso entra, né? Você pode relacionar no seu lixo, certo? Que são os resíduos. Aí você vai colocar aqui, né? Muito menos ou muito mais, né? Aí vai fazer essa relacionada aí aos resíduos. Aí, aqui já não é mais habitação, mas sim mobilidade, né? Então, que distância percorre semanalmente de automóveis ou de moto, né? Se você utiliza carro e moto, né, com qual frequência você vai dizer aqui, né, em termos de quilometragem, certo? Muito ou pouco. Moto, muito ou pouco, certo? Aí você vai relacionar aqui, né, o uso desses transportes, certo? Aí ele também, quantas viagens de carro você faz aqui, ó? Quantas viagens de carro, com que frequência compartilha a viagem, né, de carro, né? Se você compartilha, aí você vai colocar aqui assim ou nunca, né? Também está relacionado aí com a pegada de carbono. Aí aqui é outra pergunta, que distância percorre semanalmente em transporte público, né? Se usa, né? Ou se usa pouco, né? Aí ele está relacionado com a quilometragem. Aí você também pode mexer aqui nos detalhes, né? Ou você pode dizer aqui, que distância percorre semanalmente, né? 16 quilômetros, trem, né? De trem. Aí você pode colocar ou não, ou usa trem, né? 0.
Aí, que distância percorre sendo o nome de onde? Aí você pode colocar aqui, né? Ou não, certo? Tudo isso aí vai deixar mais preciso suas informações. Aí, por ano, né? Quantas horas você viaja de avião? Né? Aí você vai colocar, né? Ou nunca, não viajo anualmente. Nunca, ou muitas vezes, né? Aí você vai relacionar aqui as horas de aviões que você faz anualmente. Certo? Aí ele dá um resultado, né? Ele dá um perfil aqui, ó, um sumário, né? Então ele diz aqui de quantas terras era necessário para, com o seu estilo de vida, estar presente, né? Então, assim, obrigado, precisamos de você. Então, mais de 2 milhões de pessoas usam a calculadora pegada ecológica, todos os anos, blá, 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 blá. Aí ele fala aqui, ó, se todos vivessem como você, seriam precisos 0 terra, né? Então, eu não precisaria de muita terra, né, para viver. Mas aí ele vai dar, de acordo com o estilo de vida, ele vai dar a quantidade de terra que seria necessária, né? Aí aqui tem um resumo, aqui tem fatos e figuras, né, que você pode colocar e ver, ó, tipos de uso de solo, né, no seu caso, aí área, né, área cultivada, né, área de pastagem, né, de acordo com o seu estilo de vida, né? Aí ele aqui dá a alimentação, ó, no caso aqui seria necessário, de acordo com as informações que eu dei, né, esse GHA, eu acho que é hectares, eu acho, né? Não sei que informação é essa. Mas ele dá essas informações, habitação GHA, né, mobilidade, bens e serviços, né? Aí aqui, ó, 4.4, a sua pegada de carbono, né? Tá aqui, hectares globais, né? Ou GHA, hectares globais, né? E dá essas informações. A sua pegada de carbono, né? Emissão de dióxido de carbono em toneladas por ano seria de 5,2, né? A sua pegada de carbono, em termos percentual do total de sua pegada de carbono, seria de 46%. Então, ele dá essas informações como relatório final dessas informações que você deu, né? Aí, como você se sente? Aí você dá algumas informações aqui, né? Explore os seus resultados, né? Então, você pode relacionar os seus resultados aqui com outros campos do país, né? Soluções, né? Então ele dá soluções aqui que você poderia minimizar, né? Então ele faz esse resumo nesse site, certo? Perguntas aqui, galera? Vamos mostrar outro site aqui também que traz essa pegada de carbono. Esse aqui é outro, né? Que é o calcule sua emissão de dióxido de carbono, né? Professor, Oi. nesse caso, o senhor vai querer que a gente faça essa por exemplo, esse site foi dado agora, a gente faça essa pesquisa, preencha e passe por escrito, como é que é? Não, vocês vão organizar e passar as informações que vocês conseguiram no resultado. Aí por isso que vai depender do site. Aí vocês têm que, antes de me mostrar, dizer antes, ó, eu usei esse site aqui. Porque aí cada um tem um parâmetro diferente, né? Cada um faz um cálculo diferente, cada um aborda uma situação diferente, certo? Esse primeiro, ele é mais completo, né? E aí é interessante que vocês organizem, né? Quando vocês mostrarem, organizem individualmente através de tabelas, né? Tabela, vamos lá, Jorge e Ana. A tabela de Jorge deu isso em termos de habitação, de alimentação, de energia, né? Porque usou esse site. Aí deu essas informações. A Ana deu essas informações, né? Em termos de tabela. Seria isso, né? Nessa organização seria mais propícia, certo? Ok. Pois não? Professor, cada grupo, então, vai escolher um site para o grupo? Não, vai ficar aberto aí. Cada um que escolhe o que acha melhor. Vai escolher o seu site, então. Cada um que acha que é melhor.
Pode repetir? Pode, não importa. Eu quero que cada um ache, não, eu quero usar esse aqui, que esse aqui é mais completo. Eu quero ter um detalhe mais verídico, né, da minha situação, né? Aí tem outro, não, eu quero usar esse aqui não é tão completo, né? Fica a critério de cada um. Tá? Entendi. Obrigado. Mas assim, escolheu o site é para todos da equipe. Não pode, o fulaninho escolheu esse site, o fulaninho da mesma equipe escolheu esse outro. Não pode. Tem que ser o mesmo para todos. Isso que eu queria. Cada grupo é um site só. Cada grupo vai ser um site só. Exatamente. Até ser comparável, né? Senão não dá para comparar sites diferentes no mesmo grupo. Não dá. Tem que ser cada grupo um site só. Ah, sim, entendi. Então, por exemplo, um grupo que tem 5, eles vão usar o mesmo site. Então, é bom você definir depois qual site vão usar aquela equipe. Né? Uhum. Entendi. Pois não, Rodrigo? Pois não, Rodrigo? Professor, então eu fui aqui acessar a atividade, né? E o que você apresentou ainda não está disponível, só tem um enunciado, mas o arquivo PDF, ele não está disponível. Eu até tirei o print aqui da tela, se tiver como mandar para você aqui na apresentação. Vamos lá, peraí. Dê uma olhada aí de novo para ver. O senhor colocou a nova lista, professor, de novo? Lista da Chamada. frequência? Isso. Só um minutinho. Sim, agora está ok. Pronto aí. Quem pediu, né? Vamos lá. E... esse outro aqui, galera, ele não é tão completo como o anterior, né? Mas ele traz algumas informações que fica bem aberto, né? Então, energia elétrica, né? Da rede. Você vai dizer o consumo de energia elétrica de acordo com o quilowatts-mês que você tem, né? Vai colocar aqui. Aí, gás, né? De liquefeito de petróleo, né? Do botijão, você usa, quanto você usa por mês, né? Aí vai fazer aqui, colocar. Gás natural, né? Se você usa gás natural, né? Então você tem encanamento de gás natural, quanto é que você usa? Aí aqui fala de transporte terrestre, né? Então ele vai dizer aqui veículos movidos a gasolina, né? Aí você usa pequeno, né? Médio, grande, motocicleta, gasolina, híbrida ou etc. Aí, veículo movido a álcool, aí você vai dizer, esse usa tantos quilômetros por mês, né? Então, você vai dando esses dados aqui, né, nesse site. Aí, veículo movido a diesel, você vai formando aqui, né, esses dados. Veículo movido a gás natural, né? Aí, tanto quilômetro por mês, né? Transporte aéreo, você utiliza, né, nacionalmente, viagem nacional ou viagem internacional, né? Quantas viagens você faz por ano? Aí, ele calcula, né? Pronto, esse site é bem simples, é direto, bem direto, né? São essas informações. Aqui, ó, se você olhar, ele nem fala de alimentação, isso aqui, ó. Esse site nem falou aqui de alimentação, tá? Alimentação que está diretamente ligada somente ao gás de cozinha, né? Mas o tipo de alimentação ele nem coloca, tá? Então ele é mais simples do que o outro anterior, tá? Esse aqui, ele é ele é de uma ONG, né? Ele é da SOS, né? Mapas Atlântica, e ele faz esse cálculo, né? Bem reduzido, né? E dá umas orientações aqui como esse site trabalha, né?
Esse outro site aqui é da Iniciativa Verde, né? Também é uma ONG, calculadora de pegada de carbono. Aí é isso aqui, iniciar calculadora, né? Vamos lá. Aí para iniciar você coloca aqui, né? Iniciar calculadora. Deixa eu ver aqui. A primeira pergunta é na área de eletricidade, né? Aí ele vai fazer algumas perguntas aqui. E eletricidade. Certo? É consumo de eletricidade. Aí aqui, você pode relacionar ou com financeiro, né, por mês, ou kilowatts hora mês, né? Você pode utilizar uma unidade ou outra, né? Só pode utilizar uma ou outra. Eu vou botar aqui kilowatts mês, né? Aí aqui você colocar 100 aqui. Aí próximo passo. Aí aqui está relacionado com o consumo de gás, né, na cozinha, né? Aí também, aí no caso aqui é metro cúbico, né? Aí você pode botar ou lado financeiro, ou metro cúbico, ou quantidade de botijão por mês, né? Vou botar aqui né? Botei quantidade de botijão por mês. Próximo passo. Aqui está relacionado com o transporte individual, certo? Aí nesse transporte individual, qual é o meio de transporte que você utiliza, né? Aí você vai escolher, mais utiliza, né? Ou é carro, ou é moto, ou é bicicleta, ou bicicleta elétrica, ou patinete eletrônico, né? Elétrica, melhor dizendo. Vou botar aqui moto. Aí se eu selecionar, aí já muda aqui, ó. Qual é o combustível que você utiliza, né? Gasolina ou etanol. Qual é o motor da sua moto, né? Até a potência da moto, isso interfere, né? Na liberação de dióxido de carbono, que já emitiu mais ou menos, né? Aí botar aqui. Aí a quilometragem por mês. Quantos quilômetros você roda mensalmente, né? Vou botar aqui, sei lá, 200. Aí, ainda dentro do transporte individual, ele pergunta aqui, qual é o meio de transporte que você utiliza? Ah, não. Ele pergunta aqui... se tem mais outro, né? Eu adicionei moto. Aí se tem mais outro, né? Além de moto, né? Vou botar aqui carro, né? Carro. Aí... Qual é o carro? É diesel, etanol, gasolina. Vou botar aqui gasolina. Qual é o motor do seu carro, né? É motor 1000, 2000. Vou botar aqui 1.6. Aí quilometragem por mês também que você utiliza o carro. Vou botar aqui 100. Você pode adicionar mais. Ou passar para frente, né? Próximo passo. Aí no próximo passo é transporte coletivo, né? Se você usa transporte coletivo, colocar qual é o transporte, né? Táxi, metrô, trem, ônibus, etc. Certo? E qual é a quilometragem? Tem só 10. Aí próximo passo. Aí ele foi agora para viagem aérea. Presta atenção, galera, que todos os sites envolveu, né, viagem aérea. Todos os sites envolveu viagem aérea. Por quê? Como eu lhe disse, né, quem viaja muito, né, libera muito dióxido de carbono, né? Ele é um grande poluidor na atmosfera, certo? E aí ele conta muito, né, nesses cálculos, certo? Aí aqui, né, tipo de viagem, né, somente ida e volta, né, ele relaciona isso. Aqui ida e volta, origem, né? Aumento de tanta, aí você bota, né? Lá aqui. Próximo passo. Aí o número de pessoas, né, que vai nessas viagens aéreas que está atrelado, né, ao seu perfil. Aí aqui ele dá o cálculo, né, ó. Em termos de eletricidade, né, em termos de gás, transporte individual, transporte coletivo, etc, né. Então, resumindo, né, o resumo da sua pegada de carbono, né. Então, em termos de percentuais no total, né, fechando 100%, ele dá um percentual de cada um, certo? Cada fonte dessa. E ele diz assim, ó, para compensar a sua emissão, é preciso restaurar em torno aí de 7,4 metros quadrados de florestamento para manter meu estilo de vida, né? Para manter meu estilo de vida era necessário eu estar reflorestando em torno de 7,4 metros quadrados metro quadrado, né, de reflorestamento. Isso equivale a 2 árvores padrão de 2 árvores por dia, né? Eu acho, aqui fala 2 árvores, né? Não diz qual a unidade, né? Então esse aqui, ó, é também que faz o cálculo,
né, da pegada de carbono. Pois não? Professor, não sei se o senhor já falou, porque talvez eu não tenha pegado, né, na hora que o senhor falou, mas esse cálculo, cada, cada empresa tem um algoritmo para calcular, ou ele é Não, padronizado? não é um padrão, É, né? Ele não é um não, padrão. né? Não, não. Ele é calculado a partir de toneladas de carbono lançado na atmosfera. Pronto, o padrão é esse. Agora está relacionado com o estilo de cada pessoa. Esse aqui, por isso que eu disse, tem um que é mais completo. Aí lá tem o parâmetro, né? O primeiro que eu mostrei está relacionado com maior quantidade, né? Tem alimentação, etc, né? Envolve maior parâmetro. Outro site não, vai ficar muito a critério do site que vocês estão utilizando, tá? Por isso que é interessante, né? Quando vocês me informarem qual foi o site que vocês utilizaram. Não quer dizer que seja obrigatório usar esses 3 que eu estou informando. Vocês podem encontrar outros, tá? E aí desde que me informem. Certo, obrigado, professor. Certo? Não existe o que é o parâmetro de cálculo? É quanto de tonelada de dióxido de carbono é lançado na atmosfera. Esse é o padrão, né? Que é a pegada de carbono. Aí cada um vai ter um cálculo específico, né, diferente. Cada site utiliza cálculos diferentes para essa pegada de carbono. Certo? Esse site aqui, ele ainda indica, ó, ele indica como é que é essa calculadora, né? Ele até fala, né? Aqui, ó. Atividade do dia a dia emite direta ou indiretamente gases causadores das mudanças climáticas. Use nossa calculadora para descobrir sua pegada de carbono pessoal e quantas árvores precisam ser plantadas para compensar essa emissão, né? Então, ela está relacionada com reflorestamento, né? O outro está relacionado com estilo de planeta, né? Então, é muito aleatório, certo? Vamos lá, perguntas? Pois bem, galera. Então, nesse caso aqui... Oi. Professor, licença. Com relação ao site que a gente vai utilizar, os grupos, no caso, cada um vai fazer o seu cálculo individual, né, das suas opiniões, né, para fazer esse cálculo final de cada integrante, e aí vai ser colocado de forma de estatística, no caso, né? É mais ou menos isso, no caso, né? Vamos lá, só um minutinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo explicar de uma maneira bem mais sucinta, né? Ó, vamos supor que a primeira equipe aqui, né, da Ana Clara, Carlos Eduardo, Marvin, Nardelli e Rodrigo, né? Eles decidiram trabalhar com um site, né, mais completo. Né? Eles decidiram. Vamos trabalhar com aquele site mais completo, que envolve alimentação, envolve todos esses parâmetros, né, mais completos. Então, eles já decidiram qual foi o site. Nessa decisão desse site, eles vão lá no relatório que eles vão me passar, eles vão dizer qual foi o site que eles utilizaram. Pronto, foi esse. E aí, a Ana Clara, ela vai fazer o perfil dela. Eu faço isso, uso isso, ele vai fazendo cada um. A Ana Clara faz isso. Aí ela vai mostrar, no resumo dela, quais foram os dados que ela teve, né, no resumo dela. Tanto de energia, tanto de alimentação, tanto de pegada de carbono, vai precisar de tantas terras para meu estilo de vida. Pronto. Aí usa aquela informação na tabela. Usou aquela informação da tabela. Depois o Carlos faz. Aí o Carlos vai fazer do mesmo jeito. Aí no resumo do trabalho dele vai ter a tabela. Aí ele vai fazer também. Tanto de energia, tanto de transporte, aí precisa de tantas terras. Aí a mesma coisa vai dizer o Marvin. Aí vai indo. Para cada um vai ter dados diferentes. Cada um tem um estilo de vida, cada um tem um dado diferente. E aí eles vão comparar entre eles, lá nos resultados escritos, eles vão mostrar esses resultados e comparar entre eles. E aí depois a equipe vai ter que trazer soluções para minimizar os impactos
ambientais ou de pegada de carbono que cada um teve, no modo geral. A Ana Clara tem que reduzir a alimentação, ele tem que... ela consome muito carne bovina vindo do sul. Eu vou comer agora eu vou comer só ovo do meu quintal. Então, ela vai ter que trazer soluções para minimizar a pegada de carbono dela. A mesma coisa é o Carlos, a mesma coisa é o Vitor. Cada um vai ter que trazer soluções para a sua pegada de carbono. Certo? Ok, professor, obrigado. E aí, pronto, a equipe... Deu para entender, professor. Deu para entender, mas eu tô com um probleminha. Qual o problema? É que eu já faço tudo para minimizar minha pegada de carbono. A gente vai ver com seus dados, né? Quando você trazer seus dados, a gente vai ver quanto você reduziu mesmo. Certo? Pois bem, galera. Então, voltando aqui, o que está faltando aí, ó. Falta, né? Esse pessoal todinho aqui do meu lado esquerdo, né? São pessoas que ainda não têm equipe, pelo menos eu ainda não defini a equipe, né? Então, eu estou no aguardo da equipe de vocês, certo? Para vocês me enviarem, para a gente fechar, né? Lembrando que matriculado tem em torno de 100, logo são não necessário 20 equipes, né? De 5 integrantes. E aí essas equipes, elas vão ser fechadas aqui, né? Até quarta-feira, certo? Então, estou no aguardo aí do e-mail de vocês. Ok? Acho que teve um aqui que já mandou aqui no chat, então vou logo acelerar aqui. Acho que é o do Carlos, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aí tem aqui, Carlos Eduardo. Esse Carlos Eduardo aqui já está na equipe, ó. Não, porque tem outro Eduardo, não? Não, tem outro Eduardo, mas... Vamos lá. Esse aqui é Carlos Eduardo Moura. Pois é, esse Moura já está na outra equipe, né? Não, tem o Carlos Eduardo Santiago Menezes. É esse Menezes que está aqui, Então, vamos lá, trocar aqui, então. Para cá. E botar o Eduardo Moura. Outra equipe. Aí, deixa eu ver quem mais. Aí tem o Luiz. Luiz Felipe Souza. Luiz Felipe de Souza Braga. Aí o outro é João Lucas Souza da Silva. Aí o outro Victor e por último Jorge, né? Jorge Luiz. O bonitão das tapioca.
Pronto, esse aqui já está fechado. Pois bem, galera, perguntas, vamos lá. Eu vou dar como encerrada a aula de hoje, aí depois vou olhar o e-mail, aí vou agilizar até 8 horas, né? 8 horas eu tenho aula, tá certo? Diga aí, João. Ei, professor, meu grupo tá aí no chat. Não, manda por e-mail, que vai demorar muito aqui. Já manda aí por e-mail. Então pronto, eu vou dar uma olhada lá, tá? Ah, tá certo. Então quem tiver faltando aí pode mandar por e-mail na equipe, lembrando que é 5 integrantes, tá certo? Ok? Então dou como encerrada a aula de hoje, se tiver alguma pergunta, né? Se não, até segunda-feira, né? Dia 4, né? Já com as apresentações, viu? Vai estar o feriado todinho. Certo? Falou. Até mais, pessoal. Um Ah, abraço. beleza, trabalhar no feriado. Show! Para quem tá reclamando que não tem nada para fazer,